Olá, meus amigos do canal Pensar é Penal. Meu nome é Vitor Emídio Cardoso, sou advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processo Penal. E neste canal você encontra conteúdos completos sobre as ciências criminais. Não deixe de seguir o canal, de se inscrever, de ativar as notificações. Mas vamos direto ao ponto porque o tema é delicado. As tragédias no Rio Grande do Sul, o estado de calamidade pública, veículos de imprensa têm indicado que desde o início da calamidade pública começaram a acontecer alguns saques, assaltos e até mesmo crimes mais graves, como crimes contra a dignidade sexual de mulheres e crianças em abrigos. E o vídeo de hoje, ele tem a pretensão de discutirmos algumas questões relacionadas a isso. Veja que eu indiquei uma matéria recentíssima que a polícia já prendeu 78 pessoas por crimes durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando aqui de crimes relacionados principalmente a saques, assaltos, as pessoas, por exemplo, invadindo depósito de mantimentos e onde ficam depositados os itens básicos de sobrevivência, pensando apenas na própria sobrevivência, o que tem sido lamentável. Penalmente falando, que é o nosso objetivo aqui, sem querer fazer qualquer juízo político ou moral sobre a situação, quais são as repercussões para quem pratica crimes assim, durante um contexto de calamidade pública como esse que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul? É um caso trágico, mas juridicamente há respostas para isso. O Código Penal brasileiro, lá no seu artigo 61, ele trata das chamadas circunstâncias agravantes de pena, ou seja, são circunstâncias que, uma vez presentes naquele caso, obrigam o juiz a agravar a pena do indivíduo. Então, o juiz vai ter que fazer novas considerações para que a pena sofra um aumento, certo? Olha o que diz o artigo 61 no seu inciso 2 e precisamente na sua alínea J. São circunstâncias que sempre que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam crime. Aqui nós não vamos nos aprofundar nessa ideia. Ter um agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Ora, como nós sabemos, a situação das enchentes no Rio Grande do Sul, levando em conta que muitas pessoas perderam absolutamente tudo em termos de bens materiais, algumas pessoas inclusive perderam as suas vidas, a vida de entes queridos, nós estamos reconhecidamente, como a imprensa amplamente vem divulgando, como o governo do estado do Rio Grande do Sul já reconheceu e como o Poder Executivo Federal, os poderes da República no âmbito federal já reconheceram, nós estamos diante de uma situação de calamidade pública. E a pergunta que não quer calar é: então o indivíduo lá no Rio Grande do Sul que está praticando esses saques, que está praticando esses roubos, que chegou a violentar sexualmente crianças, mulheres, outras pessoas, vai ter a sua pena agravada por conta dessa circunstância agravante? Não se trata de algo recente na história do nosso país. Só um instantinho que eu já vou passar para o aspecto principal do vídeo. Mas quando a gente fala em circunstâncias agravantes, o Código Penal, perceba, voltando aqui, ele fala circunstâncias que sempre agravam, mas ele não diz quanto o juiz deve aumentar de pena. O entendimento que prevalece nos nossos tribunais é de que o juiz pode fazer um aumento ali da ordem de
um sexto. De onde sai essa fração de um sexto? É uma aplicação por analogia em relação às causas de aumento de pena, porque na nossa legislação penal, a causa de pena que menos aumenta a pena no Brasil é de 1/6 e a que mais aumenta é de 2/3. Então essa aplicação de 1/6 para as agravantes nada mais é de que uma aplicação por analogia, por semelhança, por proximidade em relação à previsão da causa de aumento de pena. Repito, 1/6 é a menor fração de aumento no caso das causas de aumento de pena previstas na legislação penal. O juiz pode aumentar mais que isso? Pode aumentar, por exemplo, 1/4 a pena? Pode, desde que ele apresente uma boa justificativa para isso. Deve haver uma fundamentação concreta e específica, ou seja, ele tem que analisar aquele caso e indicar qual particularidade o caso tem que autorize um reconhecimento de uma fração em razão da incidência de agravante maior do que 1/6, como por exemplo 1/4, certo? Voltando aqui para o nosso aspecto central, como eu vinha dizendo, essa situação envolvendo prática de crime em estado de calamidade não é totalmente nova no Brasil. Durante a pandemia da Covid-19, alguns casos começaram a chegar no Poder Judiciário tratando justamente disso, do reconhecimento dessa agravante em decorrência da situação de pandemia. Só que alguns advogados, algumas defesas começaram a questionar isso, no sentido de que as teses de defesa apontavam só deve incidir esta agravante da prática ali de crime no contexto de calamidade pública se o indivíduo se utilizou, se aproveitou da calamidade pública para praticar um crime. Então, em outras palavras, lá na época da Covid, o indivíduo está respondendo por um furto que foi praticado durante a pandemia. Só pelo fato do crime ter sido praticado no contexto da pandemia significa que vai ser aplicada essa agravante em desfavor dele? Ou não seria necessário que ele tivesse se aproveitado da pandemia, da calamidade pública para delinquir, para praticar o crime? Como eu disse, esses casos começam a chegar aos tribunais e hoje eu diria que a posição dominante, a posição que tem prevalecido, ao menos no Superior Tribunal de Justiça, é a posição de que para incidir, para ser aplicada essa circunstância agravante, é necessário que seja demonstrado um nexo entre a prática do crime e o estado de calamidade. Então o indivíduo ele precisa se aproveitar dessa vulnerabilidade provocada pela situação de calamidade para cometer o crime. Em outras palavras, o simples fato de ter cometido o crime dentro do contexto de calamidade não autoriza, de acordo com essa posição majoritária aqui do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da agravante. Indiquei, inclusive, um julgado, um agravo em recurso especial de número 2.593.744, oriundo do estado de São Paulo, julgado na data de gravação, cuja disponibilização no Diário de Justiça foi hoje, na data de hoje que esse vídeo está sendo gravado, 13 de maio de 2024, que vai nessa mesma linha. Se não houver a demonstração do nexo de causalidade, da relação de causa e efeito entre a prática do crime e o estado de calamidade pública, nós não vamos aplicar essa agravante. Apesar disso, apesar de ser a posição majoritária, a gente ainda não pode dizer que a questão está pacificada. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, num caso envolvendo uma prática de furto qualificado, o ministro Antônio Saldanha Palheiro, no julgamento do recurso especial número 2.031.971, ele afetou essa questão. O que significa? Ele identificou o seguinte: olha, vários casos semelhantes têm chegado ao Superior Tribunal de Justiça.
O STJ tem 2 turmas criminais, a 5ª e a 6ª. Esses casos têm chegado tanto na 5ª quanto na 6ª turma. Então nós precisamos pacificar o entendimento. Nós precisamos pacificar a posição acerca da questão. E ele afetou, portanto, o tema para julgamento pela 3ª Seção do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. O objetivo é justamente estabelecer um entendimento harmônico sobre a matéria. Evitar, por exemplo, que dentro do mesmo tribunal, uma mesma turma entenda de um modo e a outra turma entenda de modo diferente, o que gera insegurança jurídica. Além disso, essa afetação, quando julgada, ela vai servir também de norte, de oriente, para outras situações semelhantes que, por acaso, estiverem sendo julgadas na primeira instância e na segunda instância, por exemplo. E, Vitor, resumindo então, o simples fato desses indivíduos estarem praticando saques, roubos e até crimes sexuais durante esse estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul e praticando esses fatos lá no Rio Grande do Sul autoriza o reconhecimento dessa agravante? Nós vamos ter que analisar cada caso. Se houver uma conclusão de que o indivíduo se valorizou, se aproveitou dessa situação de calamidade para praticar o crime, se aproveitou de uma situação de vulnerabilidade das vítimas ou do próprio Estado ali como um todo para praticar o crime, poderá sim incidir a agravante. Agora, se ele pratica um outro crime qualquer ali, por exemplo, um homicídio por um acerto de contas, tirou a vida de outra pessoa porque a pessoa estava devendo financeiramente, não tem nenhuma relação com o estado de calamidade pública. Então, nesse fato não pode entrar, não pode ser considerada a agravante que nós estamos estudando aqui, sob pena daquilo que a gente chama de responsabilização objetiva, que quando o indivíduo ele pratica ali, é responsabilizado, melhor dizendo, sem ter agido com dolo ou mesmo com culpa. Tá certo, pessoal? Então, um entendimento aí bem interessante, um caso bem interessante para nós comentarmos, ainda que toda a nossa solidariedade deva ser direcionada para o estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, o direito ele vive dos conflitos sociais e é natural que essas questões comecem a ser discutidas. Beleza? Por gentileza que você curta esse vídeo, que você inscreva-se no canal, ative as notificações, porque estamos aí preparando bastante conteúdo jurídico de qualidade. Muito, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.